talentosos? No ar mais um programa Saber Viver. Programa idealizado pela Gastroclínica Florianópolis, que nos dá esse embasamento para que a gente fale da promoção da saúde e da qualidade de vida, sempre para você nos nossos canais. Hoje tem ao meu lado Dr. Éden Rossi, cirurgião, dos grandes cirurgiões do aparelho digestivo, também idealizador do projeto, sócio-diretor da Gastroclínica Florianópolis. Dr. Éden, muito prazer, obrigado por a gente estar trocando essa ideia, bater um papo e falar sobre o tratamento cirúrgico da obesidade. Vamos lá. Vamos lá, vamos bater esse papo. Doutor, como se define a obesidade? Como o senhor definiria para o pessoal lá de casa? Bom, obesidade, ela, do ponto de vista visual, é o acúmulo de gordura no organismo, né? A gente vê de longe, aquele paciente é obeso, aquela pessoa é obesa. Só que a obesidade ela tem que ser classificada, né? Não pode ser, existe obeso, muito obeso, pouco obeso. A Organização Mundial da Saúde, ela determinou alguns padrões de obesidade. Ela escolheu, elegeu índice de massa corporal, o IMC. O IMC. O que é isso? É uma conta que se faz quando você pega o peso dividido pela altura ao quadrado, vai dar um número. Então eu saio de um critério qualitativo para um critério quantitativo. E pessoas que têm um IMC, que o resultado dessa conta venha a ser até 25, é o peso normal. Acima de 25 já é sobrepeso, ou então obesidade grau 1. Quando o resultado chega ao número 30, ele passa a ser obesidade grau 2. Aí você viu? E quando chega acima de 40, obesidade grau 3. Então nós temos quem tem sobrepeso acima de 25, quem tem obesidade acima de 30. Quer dizer, índice de massa corporal que determina o quanto que a pessoa é obesa. Vamos repassar para o pessoal a conta? Bom. Então é o peso dividido pela altura ao quadrado. Ok, então eu peso 65 quilos. Isso. Coloco lá, 65 quilos, barra, dividido, eu tenho 1,60 m, põe 1,60 m ao quadrado, multiplico por ele mesmo. Isso aí. Muito bem. E o resultado? Até 25, não estou enquadrado nem no sobrepeso. Não, é o normal. Entre 20 a 25 é normal. Perfeito. Abaixo de 20 é pessoas desnutridas, que têm carência, algumas doenças. Agora, o que a gente trata, deve ser tratado o paciente que está acima de 25. Perfeito, doutor. Além do IMC, o percentual de gordura é relevante nisso que nós estamos falando? Isso. É um critério também para a gente mensurar a obesidade? Ele é um critério, existem métodos que vão calcular o percentual de gordura, percentual de massa magra, percentual de massa gorda, mas para um cálculo geral, para critérios epidemiológicos, é o IMC. IMC, muito legal. Tem diversas fórmulas aí, mas o IMC foi eleito pela Organização Mundial de Saúde como padrão de classificação de obesidade. Muito legal. E uma dúvida aí do leigo apresentador Marcelo Pinheiro. Ele é obeso mórbido. Isso é uma convenção? É da mídia? Porque pelo que o senhor explicou, não tem obeso mórbido, tem obeso grau 3. Isso. Obeso mórbido é um nome que se dá para o obeso grau 3. Por que obeso mórbido? Porque é mórbido, morbidade, mortalidade. Porque é quando a obesidade começa a se tornar um risco. Uhum. Quer dizer, a obesidade em IMC maior que 25 já tem um risco. Perfeito. Mas o risco no paciente com sobrepeso não é igual ao risco no paciente com obesidade grau 3, mórbida. Uhum. Então, assim, esse nome mórbido é um nome, assim, seria um... Nome popular? Popular para... Não popular, é um nome técnico, mórbido. Assim, já é técnico mesmo. A pessoa que tem obesidade mórbida é aquela pessoa que já tem a indicação da cirurgia. Então, assim, obesidade grau 3 tem indicação de cirurgia, IMC maior que 40, mas tem pessoas com IMC entre 35 e 40 que também tem indicação de cirurgia. Ok. É aquele paciente que tem obesidade grau 2, mas que apresenta alguma doença associada à obesidade, que ele se torna um paciente mais crítico do que se ele não tivesse a doença. Por exemplo, ele tem uma obesidade grau 2, MC, índice de massa corporal, é 37.
Ele não tem nenhuma doença, é um gordinho saudável, né? Uhum. Ele não tem indicação de cirurgia, tratamento cirúrgico. Agora, ele tem MC37, tem uma hipertensão já Associada à obesidade, tem uma hérnia de disco, tem uma osteoporose, uma diabetes, já teve um infarto. Então é um paciente que ele se torna um paciente com indicação de tratamento um pouco mais agressivo. Pois o risco é maior. Nós estamos falando de risco, eu queria entrar na parte do risco, o doutor falou algumas coisas. Tem a ver com o risco e é aí que se decide uma cirurgia? Isso, a gente quando vai fazer uma cirurgia, nós estamos oferecendo para o paciente um risco, né? Eu vou tratar o paciente, vou levar o paciente para o centro cirúrgico, esse paciente vai ser submetido a uma anestesia, vai ficar acamado, depois vai ficar no hospital com algumas medicações. Se eu vou comparar o risco desse paciente com o risco do paciente que está em casa, o operado com quem está em casa, o risco de quem está no centro cirúrgico, quem está no hospital, é muito maior do que quem está em casa. Mas por que eu vou operar um paciente se eu vou oferecer risco? Porque se eu vou seguir esse paciente ao longo da vida, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu vou ter muito mais pacientes operados do que os pacientes que estão no tratamento clínico. Porque o paciente que tem obesidade mórbida, ele quando vai para uma cirurgia, é porque o risco da cirurgia é menor do que o benefício. Risco do quê? É aí que eu queria chegar. Eu não quero interromper o senhor, mas assim, eu acho importante para o pessoal de casa. Não vamos sair operando, todo mundo. Ah, eu tô meio gordinho. Opera, faz a cirurgia que está na moda, que leu na revista tal, que viu. Eu acho que é muito pessoal, muito individual. Nós estamos explicando a condição clínica geral do paciente, em prol das doenças pregressas, do histórico familiar, da genética dele. Então, se há riscos, eu acho que se esgotam-se as possibilidades do tratamento terapêutico primeiro, ambulatorial, para depois. E o senhor é um cirurgião e está pregando isso, né? Então não é para sair operando à torta e à direita. A obesidade é uma doença crônica, né? E uma doença crônica, por si só, a pessoa já tem que estar com algum tempo com obesidade. A Organização Mundial de Saúde preconiza que a pessoa tenha obesidade há pelo menos 5 anos e nos últimos 2 anos tenha algum tipo de tratamento clínico sem sucesso. Doutor Éden, muito bem, estamos falando dos riscos, mas para que a gente possa atenuar esses riscos, e também o senhor me contava em off, e eu queria compartilhar com o pessoal de casa. São vários profissionais envolvidos nesse processo. Acho muito importante a gente dar relevância a isso. As pessoas se preocupam muito na operação, mas e o pré-operatório? Quantos profissionais da área da saúde estão envolvidos? O senhor me disse, a operação é uma parte. Se o senhor puder esclarecer mais para quem está nos ouvindo. Quando nós falamos sobre cirurgia bariátrica, cirurgia da obesidade, cirurgia para perder peso, muitas das vezes é comum o paciente vem no consultório diretamente ao cirurgião. Eu quero operar. Mas ele tem que entender, nós mostramos para o paciente que a cirurgia, ela faz parte do tratamento, ela não é o tratamento. O paciente que tem obesidade, ele tem uma doença crônica, essa doença crônica ela tem diversos fatores, e quando nós vamos operar no estômago, no intestino, o que está mais saudável no paciente, às vezes, é o estômago e o intestino. Eu estou tratando um órgão saudável para ter um resultado que é a cura da obesidade, que é uma doença crônica. Então, como é que funciona isso? Causas da obesidade. Nós temos metabólico, cada metabolismo é diferente um do outro. Nós temos hábitos nutricionais, cada paciente tem um comportamento alimentar, janta muito, janta pouco, belisca, come volume, come de manhã cedo, come madrugada, e cada paciente tem um perfil psicológico diferente, né? A gente, por exemplo, escutou quando é pequenininho, nossos pais falavam assim, menino, não pode sobrar nada nesse prato, né? Senão não tem que comer. Claro. A criancinha chorou, dá uma balinha, alivia a ansiedade com balinha doce, né? E leva para a vida toda essas lembranças da infância, né? Então, fatores nutricionais, metabólicos e psicológicos. Quem trata isso? É o cirurgião? Não, o cirurgião não sabe operar, né? Quem trata isso? Tem uma equipe que trata isso, né? Uma equipe composta principalmente por
endocrinologista, nutricionista. Que o endócrino fala da parte alimentar. Vai cuidar da também. Né? É hormonal e alimentar, junto com o nutricionista, perdão, lhe interrompi. O senhor estava falando do psicólogo. O endócrino vai cuidar da parte metabólica, vai fazer a avaliação necessária pré-operatória. O nutricionista vai estudar o comportamento alimentar desse paciente. E o psicólogo vai entender um pouco, vai entrar na nuance do emocional da pessoa, vai colaborar para que essa pessoa se prepare para a cirurgia e também que ela tenha um pós-operatório saudável. Porque a gente não pode trocar um gordinho feliz, entre aspas, por um magro doente, né? Emocionalmente. Então, o tratamento da obesidade ele é longo. Ele não é só cirúrgico, não é aquela 1h30 de cirurgia. Ele é antes da cirurgia, com a equipe multidisciplinar, opera, e o segmento depois com a equipe multidisciplinar. E alguns profissionais são necessários para a cirurgia, tipo fisioterapeuta, ensinar ele a respirar, ensinar ele a ter um comportamento pós-operatório, evitar risco da cirurgia. Então, já desde o pré? Desde o pré. E é importante o paciente entender, nós enfatizamos bem isso no consultório, que a obesidade ela não se resolve com cirurgia. A cirurgia é uma ferramenta que o paciente utiliza para tratar a sua doença. E quem trata essa doença é uma equipe multidisciplinar, não é somente um indivíduo. Muito bem. E o Dr. Éder deixou claro para mim que o tratamento cirúrgico é uma opção e não uma decisão. Isso. Então ela é sugerida, decidida por essa equipe multidisciplinar em conjunto com o cirurgião, mas a decisão, além de ter sido avaliado, vamos operar por causa do risco todo, ela é feita com uma decisão em conjunto com o paciente. É compartilhado com toda a equipe. É um compartilhamento. Desde a nutricionista, ela pode dizer, Éder, eu preciso de um tempo melhor para trabalhar esse paciente. A psicóloga, muitas vezes, ela tem uma atuação importante. Éder, eu queria amadurecer esse paciente mais uns 6 meses antes da cirurgia. Não vamos operar ainda, não. Isso. Ele não está pronto para isso, ele não vai estar... O pós-operatório dele vai ser prejudicado, porque o momento emocional dele é muito ruim. Exemplo. Porque o paciente, a decisão da cirurgia não é fácil. Ele chega, ele já viu, já pensou, já estudou, olhou na internet, no Facebook, eu quero operar. Então eu chego no consultório, eu quero operar. Mas baseado em quê? Por quê? Eu quero emagrecer. Mas o que você faz para emagrecer? O que você faz? E às vezes nós estávamos falando em academia, né? Claro. Mandar um obeso para uma academia, né? Ele se sente à vontade na academia? Tem um constrangimento, né? Se a obesidade, a pessoa já veio de diversos tratamentos, não conseguiu emagrecer, já tem uma autoestima um pouco baixa porque não conseguiu emagrecer, ele meio se largou. Aí vai para uma academia, olha na academia, um monte de gente que esse não é meu lugar. A autoestima mais... Sem dúvida. Isso não quer dizer que nós não devemos, enquanto obesos, né, na sociedade, não fazer atividade física. Pelo contrário, o Dr. Éder reforça o quanto essencial é, mas o quanto está faltando trabalho específico de atividade física correlacionada ao obeso. E eu queria aproveitar esse gancho para chamar nosso personagem querido, personagem da Gastroclínica Florianópolis. Queria que ele desse uma dica, como sempre. Por favor, diga aí, seu Barriga. Olá! Você sabia que para evitar o sedentarismo precisamos dar 10.000 passos por dia? Até a próxima! Muito bem, seu Barriga. Sempre trazendo dicas de como saber viver. Dr. Éder, e a vida pós-cirurgia? É a vida, né? É a vida. A pessoa, assim, é gratificante. Pós-operatório de um paciente que tem obesidade, que por anos tentou tratar a obesidade e não conseguiu sozinho, quando ele começa a vestir aquela roupa que está guardada lá no armário há 10 anos, aquela roupa, começa a olhar a foto dele, comparar a foto como é que ele era, como é que ele é hoje, é uma mudança de expectativa, recuperação da autoestima, do se gostar, que é muito importante. Principalmente aquele paciente que mantém o segmento com a equipe, mantém o segmento com o nutricionista, mantém o segmento com o endocrinologista, mantém o segmento com a psicóloga quando é necessário. Então ele tem um outro padrão de vida individual e vida familiar. Ele resgata muitas das vezes aquele desgaste de relacionamento, ele no trabalho... Afetivo também, né? No trabalho, como o senhor ia falar. Eu não queria perder, o senhor reforçou bastante o endócrino.
Tem uma parte das vitaminas que o senhor me comentou. Não basta operar e tá tudo certo. Tem que se dar uma sequência grande, porque a absorção da vitamina ela fica prejudicada. Prejudicada, eu posso usar essa palavra? Tá. Porque se a pessoa ela está perdendo, ela está gastando muito mais do que ela ingere, ela perde peso, perde sais minerais, perde vitamina, perde tudo, perde massa magra. A importância da atividade física no pós-operatório, porque o obeso ele perde muito músculo quando ele emagrece. Quando ele engorda, já perde músculo. Ele ganha massa gorda e perde massa magra. Quer dizer, ele ganha gordura e perde músculo. Quando ele emagrece, ele perde mais músculo ainda. Então, quando ele começa a emagrecer, no começo não dá para fazer atividade física, porque ele está gastando muito mais do que ele está ingerindo. Porque a ingesta é muito pequena, né? O volume é pequeno. Quando ele estabiliza, aí com a orientação da nutricionista, da endócrina, ele pode voltar a fazer atividade física. Aí que vai recuperar um pouco a massa muscular, vai recuperar a forma do corpo, a forma do braço, da perna. Ok. E aí que ele começa a se gostar muito mais também, né? Ele começa, você vê o desempenho dele no trabalho é melhor. Quer dizer, não é a vida. O cara opera, o cara que tem obesidade, quem tem obesidade sabe quanto é difícil ter obesidade e o quanto que ele se realiza depois que ele vê um resultado que ele nunca conseguiu atingir sozinho. Né? Bacana. Para a gente fechar o programa de hoje, falando de cirurgia da obesidade, que é um tema tão inerente à sociedade no mundo hoje, os obesos realmente, a incidência é muito maior. Moral da história, doutor. Operar ou não operar, o pós, a melhoria, se a gente fosse dar uma dica, um conceito bem conciso para quem está nos ouvindo no nosso programa Saber Viver. Cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde é importante. E quando a pessoa, por diversas razões, ela chega a ter obesidade, ela tem que entender que essa obesidade, às vezes, não é um fracasso pessoal, não é porque ela não conseguiu emagrecer, não é porque você vê a amiga, um amigo, estão lá, fez dieta, emagreceu. Existem diversos fatores que mantêm a gente com obesidade, fatores ambientais, a mídia hoje é um grande fator que leva a gente a ter obesidade. Então, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, tem que ter um entendimento que ela precisa de ajuda para fazer a cirurgia também. E a cirurgia faz parte do tratamento. Quer emagrecer com um tratamento cirúrgico, trate com a equipe. Muito bem. Não se culpe, se cuide. Acho que podemos resumir, não se culpe, se cuide. Ninguém tem culpa. São vários fatores, como o doutor ressaltou e explicou com muita propriedade. Dr. Éden Rossi, grande cirurgião do aparelho digestivo. Agradeço a Gastroclínica, agradeço ao doutor por mais um programa Saber Viver, por a gente estar levando qualidade de vida e promoção da saúde nos nossos canais. No canal do YouTube, no Facebook, acesse a Gastroclínica Florianópolis em nossos canais na internet. Pois é preciso saber viver.